Gratuaialcha, gratuaial. Gratuaialcha, gratuaial. Gratuaialcha, gratuaial. Assim seja feita a vontade de Papai Yalcha. Amados irmãos, pedras preciosas espalhadas por todo o mundo. Hoje, sexta-feira, 30 de julho de 2021, está fazendo muito frio. Está fazendo muito frio, né? Mas a palavra de Yalcha nos aquece, né? Nos alegra, nos conforta. E eu quero falar para os irmãos que nós somos um povo eleito, escolhidos de tempos antigos. Brincávamos juntos, brincávamos na presença do nosso pai, né? Como na representação de Jacó, de Jó, melhor dizendo, de Jó, os irmãos se reuniam um tempo na casa do irmão, um tempo na casa do outro, chamavam as irmãs, era assim. Isso é a representação da parte celestial. Isso que é maravilhoso a gente entender por quê? Porque essa unidade, ela tem que acontecer. Seja aqui em Belo Horizonte ou espalhadas. Essa unidade tem que acontecer, né? Então, eu quero lembrar os irmãos agora, quando a gente vai ali em Gênesis, não precisa abrir agora não, quando nós vamos ali em Gênesis, fala que tinha um rio que foi gerado no Éden, e esse rio se dividia em quatro braços, e a gente sabe muito bem que esses rios é a representação de quê? A representação daquilo que alimentava o Éden, sabe? De onde saíam as pedras preciosas. E a gente já teve entendimento em outros estudos, que a gente conseguiu ver, inclusive, do primeiro rio ali, que é onde tiraram a pedra ônix. A gente viu que provavelmente é onde é a representação de onde nós estávamos. Está entendendo? Porque dali foi tirada a pedra ônix. E nos ombros dos sumos sacerdotes tem a pedra ônix. Estão entendendo? Então, ou seja, aqueles que direcionam provavelmente participavam e brincavam também até nesse rio, né? É coisas assim que é para a gente relembrar a nossa origem, de onde nós viemos, né? Coisas que os israelitas lá atrás eles se esqueciam muito fácil. E ao realizavam milagres, coisas maravilhosas, e eles simplesmente se esqueciam, né? E isso veio acontecendo de tempo em tempo, e o que aconteceu? E Al pesou a mão sobre eles, tá? E a gente vai entender um pouco sobre esses detalhes. Mas vamos iniciar aqui abrindo em Apocalipse, Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7. É um estudo que a gente sempre fazíamos, né, antes, quando o pai estava trazendo entendimento, e agora esse entendimento ele vai ampliar um pouquinho mais, porque a gente precisa estar sempre voltando. Eu sempre falo para os irmãos, sempre é bom voltar, para que a gente possa avançar um pouquinho mais para frente. Eu não consigo avançar sem ter entendimento completo do que foi passado, né? Isso é bom. Por que a gente volta, irmãos? Porque a gente precisa voltar aos primeiros entendimentos, ensinamentos, para que a gente não esqueça daquilo que o Pai fez por nós. Porque nós, como seres, estamos nesse corpo humano, é muito fácil a gente esquecer daquilo que o Pai fez lá atrás, as revelações, o entendimento, não é verdade, irmãos? Sim, verdade. Então vamos lá, Apocalipse capítulo 7, diz assim, a partir do primeiro versículo: depois disso, vi 4 anjos postados nos 4 cantos da terra. Quem são esses anjos?
Só, né? Isso aí, irmão Paulo. Só Isso aí. O querubim, mais o específico. querubim. Né? Segurando os 4 ventos da terra, para que o vento não soprasse sobre a terra, sobre o mar ou sobre alguma árvore. Vi também um outro anjo que subia do oriente, com o selo do Iau vivo. Com o selo do Iau vivo. Com o selo do Iau vivo. Quem é esse Iau? Não. Quem é esse Iau? Yaush. É isso. Isso. Quem é esse Yau? Yausha. Então tá. Aí vem. Mas ele, Yausha tem o selo de Yau, né? Mas aqui é pra gente compreender. Aí fala assim: com o selo do Yau vivo. Ele gritou em alta voz aos 4 anjos que haviam sido encarregados de fazer mal à terra e ao mar: não danifiques a terra, o mar e as árvores. Presta atenção. Não danifiques a terra, o mar e as árvores, até que tenhamos marcado a fronte dos servos do nosso Iau. Ouvi então o número dos que tinham sido o quê? Marcados. 144.000 de todas o quê? Tribos dos filhos de Israel. Por que fala dos filhos de Israel? Porque está falando de Jacó. Tá entendendo? E o pai fala que de Jacó ele tira a herança. Tá ok? Voltando aqui para os irmãos ficar claro, relembrar desse detalhe. Quando a gente pega aqui as 12 tribos de Israel, agora a gente vai com o pensamento lá na antiga aliança, Manhone. Nós vamos lá na antiga aliança. O sacerdote, ele era marcado na fronte? O sacerdote. Não. Quem era marcado na fronte, na representação de marcação na fronte? O sumo sacerdote. Vocês estão entendendo? O sumo sacerdote, uma das vestimentas dele era o manto, lembra disso? O turbante com uma flor na fronte, escrito o quê? Consagrado a Iau. Isso que é tremendo. Só que agora, quem está sendo marcado na fronte é quem? Os 144.000. Mas eles não são sumos sacerdotes. Mas eles passaram a ter direito a entrar no Santo dos Santos. Por isso que agora eles são marcados na fronte. Porque antes somente o sumo sacerdote era marcado na fronte. Significa o quê? Que agora ele passa a ter direito a acessar o lugar que o sumo sacerdote acessa. Vocês estão entendendo? Isso é para a gente lembrar. Ou seja, olha o privilégio que foi dado para as tribos de Israel celestial. Porque antes, esses aqui não acessavam o lugar santo dos santos. Não acessavam. Viu? Tá claro isso para os irmãos? Sim. Maravilhoso, maravilhoso. Então agora, vamos abrir aqui. Deixa eu pegar aqui. Eu fiz várias marcações aqui. Romanos capítulo 'Pera aí, irmãos. Como disse nosso amado irmão Arthur, vocês estão com paciência? Não, nós vamos em Êxodo. Depois a gente vai a Romanos, tá? Esse marcadorzinho de texto aqui é uma bênção. Ajuda a gente demais. Quem não tiver quiser, então temos aqui. Êxodo 19.
Êxodo 19. Hã? Êxodo 19. É Êxodo, irmã, lá no começo. Êxodo. É, Êxodo. Êxodo Os 19. vestes brancos de sardo vão ser sumos sacerdotes. Hã? Os vestes brancos de sardo vão ser sumos sacerdotes. Sumo não, vão ser sacerdotes. Serão sacerdotes. Só que a gente vê que acessa um lugar que o sumo sacerdote somente podia acessar. Né? é porque o véu foi rasgado, né? É. Não, isso, porque esses também vão ser É, sumos sacerdotes. O sacerdote podia entrar só no Nós também vamos ser os sacerdotes. Os 144 mil serão sacerdotes. Os vestes brancos de sardo são É. sacerdotes. Só que a condição agora a gente vê que nós vimos e entendemos, todos entenderam. Nós temos Mical, os anciãos e os 144 mil. Mical e os anciãos é um grupo diferente. Mical com os anciãos e os 144 mil é um grupo diferente. Mical faz parte dos 24 anciãos. Mical faz parte dos 24 anciãos. Mas os 24 anciãos não faz parte dos 144 mil. São grupos diferentes, distintos. E é esse grupo que sempre está direcionando os 144 mil. Só que lembrando que junto com os anciãos tem os chefes, né, das tribos, que ajudam, auxiliam e sempre comandam. Porque o ancião na representação, não significa que na representação de marcha de Moisés, ele não consegue administrar, julgar tudo sozinho. Vocês estão entendendo? Não consegue. Então o que acontece? Ele tem aqueles cabeças, né? Conforme na antiga aliança, irmãos. Isso que é tremendo. Isso é claro para todos aqui? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Não? Então tá. Então vamos lá. Êxodo 19, a partir do versículo 3. Diz assim: Então Moisés subiu a Ial, e da montanha Ial o chamou e lhe disse: Assim dirás à casa de... Então está falando com quem aqui? As 12 tribos. E declararás aos israelitas: Vós mesmos vistes o que eu fiz aos egípcios, e como vos carreguei sobre asas de águia, e vos trouxe a mim. Olha aqui. Agora, se ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, sereis para mim uma propriedade o quê? Peculiar. Entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Ó, toda a terra é de quem? De Yaush. De Yau, que foi dado para Yaush. Beleza. Agora, versículo 6. Vós sereis para mim um reino de... uma nação santa. Estas são as palavras que dirás aos israelitas. Tá vendo? Então, foi essas palavras que foi dito lá atrás. Mas o povo, mesmo mediante a todos os sinais, ouvindo tudo isso aqui, erraram. Vacilaram. É interessante que na antiga aliança ali somente os levitas podiam ser sacerdotes, né? Uhum. E aqui já se refere que toda a tribo de Israel vai ser sacerdote. Porque é uma Já mostra a diretamente profecia. Porque ele já está tirando, de Israel aquilo que é dele. que é dele. Entendeu? Aquilo que é dele. Um link direto com os 1 Pedro, né, 2,9? Ou 2 Pedro? Sacerdote real, né? Sacerdote real. É que na King James ele ainda fala muito interessante. Ele coloca assim: sereis como meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Aí, tesouro pessoal. Tá vendo? Então, vamos continuar aqui, ó. Versículo 9. Agora vamos no 9.
E ao disse a Moisés: eis que virei a ti na escuridão de uma nuvem, para que o povo ouça quando eu falar contigo e para que também creiam sempre em ti. E Moisés relatou a Yahweh as palavras do povo. E ao disse a Moisés: vai ao povo e faz-o o quê? Santificar-se. Presta atenção. Santificar-se hoje e amanhã. O que ele falou aí? Lavem as suas lavem as suas vestes. Por que ele falou lavem as suas vestes? Já estava suja. Porque para adentrar ao lugar santo tem que estar santificado, com as vestes limpas. Isso era uma ordenança, irmãos, lá atrás. Isso não era ordenança de, surgiu na cabeça de Paulo, Saulo Paulo, surgiu ali no momento que Alcha falou com Johanna, Mical apresentando a mensagem de Johanna, não. Isso aí já vem de lá atrás. Agora, eu quero falar para os irmãos, isso aqui vem do reino celestial. Com certeza. Isso aqui é do reino celestial. Porque teve alguns que sujaram as suas vestes. Lá em cima. Então tá. Lavem as suas vestes. Estejam prontos depois de amanhã. A palavra fala que um dia, é só um detalhe. Vamos abrir uma aspas e fechar aspas, só para os irmãos entenderem. A palavra fala que um dia é como se fosse 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Não é isso? Então tá. Hoje e amanhã, lavem suas vestes e estejam prontos depois de amanhã. 3 dias. 3 anos. Também em Ezequiel que fala que dias também são anos. Lembra que é isso mesmo? É isso mesmo, irmão Francisco? Isso. É? Dias são anos? Também tem essa passagem que fala. Aí, Representação, né? representação de dias são anos. Hoje e amanhã. E depois de amanhã virei a ti. 3 anos. Fecha aspas. Continuando o estudo. É só para os irmãos entenderem. Mandaram ele lavar as vestes. Em cima mandaram eles guardar os mandamentos. Mandaram eles se atentarem os estatutos. Então ele fala: fazei o povo santificar-se hoje e amanhã lave suas vestes. Estejam prontos depois de amanhã, porque depois de amanhã e ao descerá aos olhos de todo o povo sobre a montanha. Ok? Isso aqui, irmãos, é simplesmente um detalhe, que nós não vamos entrar nisso aqui agora, que é cheio de coisinha a Êxodo, Antiga Aliança. 3 anos, Mas um tempinho. Não, é tremendo. Que é um momento... Pelo amor de Deus, agora eu tô... Mas se a gente entrar, eu perco o foco do objetivo de Sardes. Nossa, tremendo. Mas é só pra gente, depois de irmãos... Mas isso linka diretamente com o Sardes Vestes Sujas. Linka, mas é porque entra na parte da segunda parte, entendeu? A segunda parte, que é como momento de julgamento. Nós vamos ver isso mais ou menos, mas eu quero só para os irmãos ver como que o estudo que o Pai nos deu do mapa, falando sobre Sardes e todo aquele entendimento, como que foi maravilhoso, porque hoje a gente está conseguindo ver detalhes nas Escrituras que antes nós não podíamos ver. Por quê? Os nossos olhos estavam vedados para enxergar. Aí, o que vai acontecendo? Já viu o carro quando está na estrada? Está bem escuro. Aí se você ligar o farolzinho embaixo, ele ilumina até um determinado lugar. Mas se você ligar já o médio, ele já aumenta. Mas tem hora que está tão escuro que você tem que puxar o mais forte. E se você tiver ainda uns outros farolzinhos para ajudar, não é verdade? E essa visão, ela vai o quê? Ampliando. É isso que o Pai está fazendo com a gente. Numa terra escura, Ele é a luz, que é o sol da justiça, refletindo através da lua, junto com as suas estrelas, vão ampliando o caminho. Significa o quê, irmãos? Conforme vai chegando as estrelinhas, a luz vai aumentando. Aí o Pai vai dando condição que o corpo está crescendo em estatura. O corpo em geral, né? O corpo em geral está crescendo em estatura.
E significa que a luz com isso está aumentando. Então tá. É muito tremendo os detalhes, né? Então aqui foi para os irmãos entenderem essa primeira parte. Agora, nós vamos lá em Romanos. Romanos, capítulo 9. Capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Diz assim. Todos encontraram? Espero que todos encontraram. Quero que todos acompanhem certinho para os irmãos ficarem esclarecidos. Quem é mais, quem já foi entre nós aqui? Deixa eu ver aqui, dos irmãos. Apesar que eu acho que quase todos, exceto eu acho que o irmão Shaul e a Michele. E a irmã Mônica. O restante, e a irmã Iraci, de denominação. O irmão Elvis também não foi? Não. Quem não foi? Quem não foi? Aí eu acho que é só ele. Então, quem lembra daquela passagem que fala assim, que Ial mandou Jeremias guardar o cinto na rocha de uma fenda? Na fenda de uma rocha. Lembra? Nós vamos entender essa passagem hoje. E o cinto apodreceu. Irmãos, é tudo assim, maravilhoso. E o pai me deu entendimento dessa passagem, linkando as sardes. É muito tremendo. A gente nunca poderia entender isso, a não ser pelo Espírito do Mashiach. Mas eu quero primeiro ir caminhando com os irmãos para a gente ver que o povo ele foi orientado na antiga aliança e na nova aliança. Vamos lá. Apóstolo Paulo falando aqui aos Romanos capítulo 10. Diz assim: irmãos, capítulo 10, versículo 9. Versículo 1, perdão. Capítulo 10, versículo 1. Diz assim: irmãos, o desejo do meu coração e a oração que faço a Ial em favor deles é que sejam o quê? Salvos. Porque lhes rendo testemunho e o quê? De que tem zelo por Ial. Mas não é zelo. Para isso é necessário desativar o modo avião. Vamos lá, repetindo. Versículo 2. Porque lhes rendo testemunho de que tem zelo por Ial, mas não é zelo esclarecido, desconhecendo a justiça de Ial e procurando estabelecer a própria, não se sujeitaram à justiça de Ial, porque a finalidade da lei é Ialcha, para a justificação de todo aquele que, de todo o que crê, né? Moisés, com efeito, escreveu a respeito da justiça que provém da lei. É cumprido que o homem vive por ela, ao passo que a justiça que provém da fé, assim se exprime. Não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para fazer descer Mashiach? Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer o que? O Mashiach levantar-se dentre os mortos. Mas, o que diz ela? Ao teu alcance está a palavra. Está a palavra em tua boca e em teu coração. A saber, a palavra da fé que nós pregamos. A palavra da fé. Ou seja, o que foi falado lá atrás orientou eles até o Mashiach. Agora, daqui para frente, é através da justificação da fé em cada um. Então, cada um testifica o entendimento da palavra da verdade. Então, o irmão conheceu a verdade, testifica no coração dele e ele entende.
É isso que ele está falando. Por quê? Antes a lei direcionava o povo. E por ela todos viviam, sujeito à condenação. Agora, diante do Mashiach, pela fé, eles conseguem ter o esclarecimento. Por quê? Até então, eles têm um zelo, mas não é um zelo esclarecido. E a palavra fala em Daniel 12, né? 12, 9, se eu não me engano. Os esclarecidos compreenderão. Por que está falando isso? Porque está falando daqueles que trazem esclarecimento. O apóstolo Paulo estava sendo um desses no meio deles. Qual versículo a gente parou? Versículo 9? Porque se confessares com tua boca que Yahshua é o mestre e credes em teu coração que Yahweh o ressuscitou dentre os mortos, será? Tá vendo aqui a pregação? Que vai ser ministrado para o povo quando Filadélfia sair, porque hoje eles não creem. Hoje eles não creem, irmão. Eles creem que Yahweh ressuscitou Yahshua, eles creem. Mas se nós falarmos assim, Mical é o anjo da vida e soprou em Yahshua. Não crerem. Eles não crerem, eles não entendem isso. Eles entendem que Yahweh usa, né? Não é Yahweh que faz tudo, ele usa uma pessoa para poder fazer. Exato. Né? Exato. Até mesmo a morte, né? Ele tem um anjo da morte. É o anjo da morte. Entendeu? Eles não entendem isso. Acho que Yahweh, assim, ó, que faça isso. Aí pisca o olho, tá feito. Entendeu? Exato. A Exato. gente achava que Yahshua, mas esse versículo aqui deixa bem claro que Yahshua foi revivido. Sim. Foi ressuscitado. Isto é, para trazer Yahshua, levantar-se dentre os mortos. Isso aqui, Aham. né? É interessante, a gente não vê isso. É. Porque Yahshua, ele foi ressuscitado. Não ressuscitou. Por Yahweh. É. Né? Aí a gente pega versículo 11. Versículo 11? Isso. 10. Versículo 10. Que diz assim: pois quem crê de coração obtém o quê? Justiça. E quem confessa com a boca a salvação. Com efeito, a Escritura diz. Diz o que, irmãos? Não será confundido. Ó. Não será confundido. De sorte que não há distinção entre Ialdim e grego. Ó. Ialdim e grego. Pois ele é o mestre de todos, rico para com todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do mestre será salvo. Aqui agora a gente remete depois de quando a igreja for retirada. Eles vão ter que invocar Yahshua. Que hoje eles não invocam. Eles invocam e dão reverência a Yahweh. Mas eles não entendem o Mashiach, que é por causa do Mashiach que eles não são confundidos. Mas se eles crescem, como eles não crêem, eles são confundidos. Mas para ele, a gente é um rei. Você está entendendo? Porque a gente está vendo uma mensagem para Sardes. Está vendo uma pregação que é ministrada para Sardes. O próximo versículo é bem claro, né? Bem categórico nisso. Versículo, qual versículo agora? 14. Mas, como poderiam invocar aquele que não creram? E como poderiam crer naquele que não ouviram? E como poderiam ouvir se não há pregador? E aí? E como podem pregar se não forem enviados? Nesse dia não tem enviado mais não. Acabou. Conforme está escrito, quão maravilhosos os pés dos que anunciam as boas notícias do reino. As boas notícias de quê? Do reino, da salvação. Lembra do anjo que fala da terra, mas está falando do céu, porque ele é boca de Yahweh? Ele está anunciando as boas novas. Vamos lá rapidamente, deixa aqui continuar, nós vamos continuar lendo aqui. Apocalipse,
capítulo 6. É 6? Não. Apocalipse, capítulo 12. 12, irmãos? Não, 12 não. 14, 6. 14, 6. Diz assim, todos encontraram? Apocalipse 14, 6. Diz assim: vi depois outro anjo que voava no meio do céu. Ó, Apocalipse 7. Vi depois outro anjo que voava, que veio do Oriente. Ele estava voando. Ó, link lá com Apocalipse 7, só entender. Com o evangelho eterno para anunciar aos habitantes da terra, toda nação, tribo, língua e povo, e ele dizia em alta voz. O que ele dizia? Vamos ver? Temei a Yahshua, tributai-lhe glória, pois chegou a hora do seu julgamento. Adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes. Apocalipse 7. Não danifiques a terra, o mar, nem as fontes, até que nós tenhamos marcado. Aqui está sendo anunciado agora. Mas eles vão crer? Não, porque como crer naqueles que eles não ouviram? Eles não ouviram a mensagem do mensageiro. Quando a gente vai em Sardes, a gente vê o que lá? Vamos lá ver? Vamos lembrar? Apocalipse, capítulo 3. Vamos ler a carta a Sardes rapidamente. 3:1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: assim diz aquele que tem os 7 espíritos de Al e as 7 estrelas. Conheço tua conduta, tem fama de estar vivo, mas está morto. Torna-te vigilante e consolida o resto que está para morrer, pois não achei perfeita a tua conduta diante do meu Ial. Lembra-te, portanto, portanto, de como recebestes e ouvistes. Observa e, caso não vigies, irei como um ladrão sem que sabes em que hora venho te surpreender. Em Sardes, contudo, algumas pessoas que não sujaram as vestes. Elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. Tá vendo? Pois são dignas. Então, é para ele observar. É para ele entender. Mas eles não querem ouvir. Então aqui no meio tem Sardes vestes brancas e Sardes vestes sujas. Sardes celestiais e Sardes terrenos. É isso que os irmãos têm que entender. Tá? Então tá. Voltando lá para Romanos. Qual versículo nós paramos de Romanos? Versículo 16? Vamos pegar o 15 de novo? 15. E como podem pregar se não forem enviados? Conforme está escrito, quão maravilhosos os pés do que anunciam boas notícias, né? As boas novas. Esse enviado pode ser aqui? É porque não vai ter mais enviados, né? Só nós somos. Entendeu? E como ele não for, como não vai, não vão entender. Depois não vai ter. só assistir o mesmo. Exato. Aí a gente vem. Quão maravilhosos os pés do que anunciam as boas notícias. A notícia de quê? Do reino. Tá ok? Mas não obedeceram ao evangelho. Diz, com efeito, Isaías: mestre, quem acreditou em nossa pregação? Pois a fé vem da pregação, e a pregação é a palavra de Yahshua. É a palavra de Yahweh aqui, irmão? Você está falando? Não. É a palavra de Yahshua. Ora, eu digo, será que eles não ouviram? Entretanto, pela terra inteira correu sua voz, até os confins do mundo as suas palavras. Mas eu pergunto, Israel não teria entendido? Olha aí, está falando aos filhos de Israel.
Moisés já dizia: eu vos anunciarei de um povo que não é povo. Tá vendo? Não. Eu vos enciumarei de um povo que não é povo, contra um povo sem inteligência. Excitarei vossa ira. É alto. E Isaías ousa até dizer: fui encontrado por aqueles que não tornei-me visível aos que não perguntaram por mim. Isso aqui é tremendo, irmãos. E a Israel diz: o dia todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Ele fez compaixão, ele agiu, mas o povo quis ouvir. Não. O povo quis entender? Ele quis ir nos caminhos das suas próprias cabeças. Isso aqui foi a pregação que nós já ministramos há muito tempo aqui nas nossas reuniões, falando esses que não ouvem a mensagem daquele que foi enviado. E vai haver um tempo que esse enviado e com os seus enviados vão ser retirados. E agora? Eles vão ficar sem o quê? Vão ficar a ver os navios. E nós ainda Né? estamos fazendo, nós ainda estamos É. para eles. Né? Mas isso é um motivo de nós falarmos assim: Pai, tem compaixão ainda no momento da grande tribulação. Porque muitos, a gente sabe que muitos não ouvem porque vão no entendimento do homem. Não vão no entendimento de Yahshua, vão no entendimento do homem. E por conta disso, eles erram, vacilam. E a palavra fala: ai daquele que faz um dos meus pequeninos tropeçar, é melhor amarrar uma pedra no pescoço e lançar ao mar. É melhor lançar ele ao mar. Por quê? Ai daquele. Né? Doutor, aí seria também um cumprimento de Amós 3, se não me engano, que fala assim que eles correrão de uma extremidade à outra da terra, procurando quem prega a palavra de algo e não encontrarão. Eles vão ter sede de fome, mas não de alimento, mas sim da palavra. Sim da palavra. O que eles desprezaram agora, né? Exatamente. Alimento, comida mesmo de verdade não ter doidado. É. Eles vão ter o maná espiritual. Aí o que vai ser mais difícil, né? Agora vamos abrir Romanos. De novo? Romanos 1, agora. Na verdade, até a comida vai ser escassa, só vai ter comida para os que adquirirem o selo, a marca. Exatamente. Romanos 1,16. Diz assim. Romanos 1,16, irmãos. Diz assim. Contrário? Sim. Na verdade, eu não me envergonho do Evangelho. Ele é a força de Yahweh para a salvação de todo aquele que crê. Em primeiro lugar, o Yahudi. Em primeiro lugar, o Yahudi, mas também do grego. Está falando daqueles que vêm depois. E a gente sabe muito, muito bem que o ensino de Jesus é um ensino grego. Então, aqueles que seguem esse ensino de Jesus são as denominações, eles são depois. Mas a palavra da salvação, primeiro é para o Yahudi. E a gente sabe muito bem que é o Yahudi terreno? Não, é o Yahudi celestial. Tá claro, irmãos? Versículo 17. Porque nele a justiça de Yahweh se revela da fé para a fé, conforme está escrito: o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Em outras passagens falam: o justo viverá pela fé. Eu gosto da fé. Entendeu? Porque quando fala da fé, eu coloco a fé como algo que eu tenho que me apegar. Quando eu falo pela fé, é como se eu tivesse uma necessidade e eu sempre estivesse passando por aquilo para ter a fé. Você está entendendo? Pode falar, irmão. Bom, nesse versículo a gente pode verificar aqui que ele diz o seguinte: não, na verdade, eu não me envergonho do Evangelho,
Ial, é um dos nomes de Alcha. Aham. E ao forte. E é esse. Exato. Ial forte. Tremendo, irmão. Tremendo. Ial forte. Porque foi dado o nome, né? Qual nome foi dado? Conselheiro. Conselheiro. Maravilhoso. Que mais? E ao forte. Que mais? Príncipe da paz. Pai eterno. Pai eterno, príncipe da paz. Então, ou seja, Ial forte. Aí, tá vendo? A irmã fez o entendimento certinho. Ele é a força de Ial Para a salvação. para a salvação. Ial forte. Ialcha é o Ial forte Ial que salva. salva. Ial salva. Chá, a salvação a gente sabe. Tremendo. O nome Né? de Alcha está aqui. O nome Ialcha está aqui. Verdade, irmão. Verdade. Maravilhoso demais, né? Agora, a gente vai aqui, ó, em Zacarias. Zacarias. Capítulo 3. Zacarias? 3. Diz assim, a partir do primeiro versículo, diz assim, irmãos. Todos encontraram? Sim. Ele me fez ver Josué. Esse Josué que é o sumo sacerdote. Sumo sacerdote, que estava de pé diante do anjo de Ial. Isso aqui foi uma visão de Zacarias, porque Josué é o sumo sacerdote. Depois, isso aqui foi depois da morte dele. Ele viu depois, que foi depois, viu, irmão? Ele estava vendo Josué, mas ele não estava vendo Josué. A gente vai entender isso aqui. Ele me fez ver Josué, sumo sacerdote que estava de pé diante do anjo de Ial, e Satã, que estava de pé à sua direita para acusá-lo. O anjo de Ial disse a Satã, que Ial te repreenda, Satã. Repreenda-te Ial, que elegeu Ial-Shalã. Então ele está comparando o sumo sacerdote com Ial-Shalã. Eles estão falando que é a mesma pessoa. Então ele não está vendo Josué, ele está vendo Ial-Shalã. Esse Ial-Shalã aqui é os israelitas, ok? É para os irmãos ficarem claros. Este não é, por acaso, um tição tirado do fogo? Versículo 3. Josué, de pé diante do anjo, estava vestido de roupas sujas. A representação de Israel, que está impuro. Tá? Aí, tomando a palavra, este falou nesses termos aos que estavam diante dele. Tirai dele as roupas sujas. Depois disse-lhe, vê, eu tirei. Vê, eu tirei de ti o teu pecado. E serás vestido com vestes suntuosas. E ele retomou. Seja colocado sobre sua cabeça uma tiara limpa. Olha aí, irmãos. Eles lhes colocaram sobre a cabeça uma tiara limpa e os vestiram de vestes. O anjo de Ial mantinha-se de pé. E então o anjo de Ial fez Josué esta declaração. Mas essa bola está incomodando. O anjo de Ial mantinha-se de pé. Então o anjo de Ial fez a Josué essa declaração. Assim disse Ial dos exércitos: se andares pelos meus caminhos e guardares os meus... Olha, isso aqui foi falado lá atrás, quando Moisés estava lendo para o povo. Lembra disso? Se andares nos meus caminhos e guardares os meus preceitos, as minhas ordenanças. Essas palavras foram ditas ao povo, a Jacó. Lembra disso? Aos israelitas. Está se repetindo aqui. Por quê? Isso aqui é a representação dos israelitas das 12 tribos de Israel. Esse sumo sacerdote, ele está com veste suja. Significa que Sardes, presta atenção, que Sardes
ele foi colocado numa condição de entrar para dentro do lugar onde o sumo sacerdote acessa. Só que ele sujou as suas vestes. Por conta disso, Satã começa a acusar Israel. Eles estão impuros, eles não podem entrar, não. Eles são meus. Só que aí, o anjo fala assim, que ao te repreenda, Satã, porque eles são meus. E eu tirei dele as vestes sujas e coloquei as vestes limpas. Porque são dignos, conforme está escrito em Sardes, que são dignos, poucos. Não é todos, são poucos. Mas a soma total de 144 mil. Vocês estão entendendo? Por quê? Yahshua nos lavou com seu sangue? Sim. Toda a humanidade? Sim. Sim, toda a humanidade. Toda a humanidade foi, o sangue dele foi aspergido para que todos tivessem acesso à salvação. Está lá em Colossenses 1,15, que veio reconciliar todas as coisas, tanto do céu quanto da terra. Todas. Então, são todas. Significa que todos têm o direito, Todos têm direito. mas tem ordenanças, tem princípios, tem regras e tem o que? Os momentos. Primeiro Yahshua. Nós lemos isso domingo. Domingo não, quarta. Quarta ou domingo? Quarta. Primeiro Yahshua. Depois, as primícias vivas. Depois, o quê? Aqueles que é dele na volta. 1 Coríntios 15. Depois daqueles que são deles na volta. Que é no final. Não. Então, primeiro, Yahshua, dos mortos. Primícia dos mortos. Depois, nós, primícia dos vivos. Quando eu falo nós, eu incluo Esmina, porque Esmina ressuscita primeiro, se tornando vivo, ressuscitando vivo, recebe o corpo de glória. Não é isso que o apóstolo Paulo falou? Ressuscitando o quê? Plantando um corpo corruptível. Matando? Não, plantando. Plantando um corpo corruptível, Se colhe um corpo se colhe um corpo incorruptível. incorruptível. Né? E não é plantando, é plantado, semeando. Semeado, porque não é semeando, é semeado um corpo corruptível, ele nasce incorruptível. Aí ele, apóstolo Paulo, nessa condição de Esmina, nascendo, incorruptível agora, recebe vestes limpas, tudo bonitinho, mas eles estão acessando agora o quê? O lugar que antes eles não podiam acessar. Então, Sardes, juntamente com Filadélfia, Sardes vestes limpas, juntamente com Filadélfia e Esmirna. A gente está voltando a ensinar lá atrás. Vocês estão vendo? Por quê? Porque os que são vestes sujas, eles não se enquadram aqui porque mantêm as suas vestes sujas. Mantêm as suas vestes sujas manchando com as impurezas da idolatria, da prostituição. Vocês estão entendendo, irmãos? Porque quando a gente vai na carta Tiatira, está falando o quê? Reprovo-te, contudo, porque vocês deixam em paz Jezabel. Essa mulher que se afirma profetiza, ensina e seduz os meus servos a comerem carnes sacrificadas aos ídolos. Ou seja, eles estão lá dentro. Então vão ter que passar por uma purificação. Vocês estão entendendo? Então tá. Então, Zacarias aqui, a gente viu a representação do sumo sacerdote Josué como Israel. Essa foi a visão de Zacarias. Ele estava referindo-se às 12 tribos de Israel agora, no final dos tempos. Agora, vamos lá em Jeremias. Jeremias, capítulo 13. Hein? Jeremias, capítulo 13.
Ah, No finalzinho fala assim. qual versículo? De No onde? Zacarias 3, 3:6. 7. Né? Eu 6, 7, né? Quer dizer. No final fala assim. E eu te darei acesso, no finalzinho, entre os que estão aqui de pé. Ah, tá, mas eu ia voltar lá. Ah, desculpa. Não, mas é porque lá no finalzinho, porque a gente vai em Jeremias, Primeiro. vai em Jeremias, vai entender as vestes sujas e a gente vai voltar em Zacarias, Ok. tá? É porque esse acesso de pé aí é um outro detalhe que a gente vai ver agora, Tá. tá? Jeremias 13, todos encontraram? Hã? Sim. Diz assim, Jeremias 13, a partir do primeiro versículo. Diz assim: assim me disse Iau. Disse para quem? Para Jeremias. Vai e compra um cinto de linho e cinge sobre os teus rins. Dá uma pausa aqui. Lembrando, Efésios, capítulo 6, que diz ali sobre as armaduras. O cinto não fala, nós vamos perguntar. Tem inclusive um Arthur. A irmã Mônica, cinto. O cinto representa o quê? A verdade. O cinto representa a verdade. Cingindo os rins com o cinturão da verdade. O evangelho da verdade. A palavra da verdade que Sardes não quer ouvir. Significa que o cinto deles estão apodrecendo. Agora vocês vão entender. Assim me disse Iau. Vai e compra um cinto de linho e cinge sobre os teus rins, mas não molharás na água. Comprei o cinto conforme a ordem de Iau e o coloquei sobre os meus rins. Então me foi dirigida a palavra de Iau uma segunda vez. Toma o cinto que compraste e que está sobre os teus rins. Levanta-te, vai ao Eufrates e esconde-o lá na fenda de um rochedo. Na fenda. Alguém já remete a alguma passagem aí? Sim. Qual? Não sei onde que está. A passagem, eu me lembrei agora de Moisés, quando escondeu na fenda da rocha. Não, Moisés não. Moisés? Elias fez isso. Fez o quê? Quando Ele fez o quê? Ele escondeu numa caverna. Aí o que aconteceu? Como ela está falando ali que passa a tua bondade. pode concluir, irmã. Desculpa, não é essa. O que ela está querendo dizer também, Moisés também, quando Iau quis falar com Moisés, Iau disse para ele, vai Moisés, e coloca-te na fenda da rocha, e ali eu passarei diante de ti. Vai dar mil Iau. Ele não podia ver. Ele não podia ver. E o que mais? Eu passarei diante de ti. Exatamente. E o que mais? Tem um cantar. Hã? Coloca a tua mão na fenda da rocha. Agora, por que a gente vai ver por que essa fenda na rocha? Por quê? Porque no momento que é colocado na fenda da rocha ali, colocado, né, nessa fresta, era para ser algo bom. Só que como existe impureza, se torna algo destruído. Tá entendendo? Porque não se pode chegar na presença de algo impuro. Por isso que ele falou assim, ó, não molhe o cinto. Coloca nos seus... Molha ele não. É segredos, irmãos. Vamos continuar. Versículo 5. E fui escondê-lo no Eufrates, como Iau me mandara. Depois de muitos dias, disse-me Iau, levanta-te, vai ao Eufrates e retoma o cinto que te mandei esconder. Fui ao Eufrates, procurei e apanhei o cinto do lugar onde escondera. Eis que o cinto estava o quê? Estragado, não servindo para mais nada.
Então a palavra de Yahvé foi dirigida. Assim disse Yahvé, desta maneira destruirei o orgulho de Aldá, o grande orgulho de Al-Shalã, este povo mau, que se recusa a escutar as minhas palavras, que segue a obstinação dos seus corações, que corre atrás dos seus deuses estrangeiros para servi-los e prostrar-se diante dele. Será como este cinto, que não serve para nada, porque do mesmo modo como um cinto adere os rins de um homem, agora a gente vai entender esse homem. Assim eu fiz aderir o quê? A minha o quê? Toda a casa de Israel e toda a casa de Yaldá. Está falando das 12 tribos. Para que fosse meu povo, meu renome, minha honra, meu esplendor. Mas eles não escutaram. Se cumpriu. Eles não escutaram. Isso aconteceu lá atrás e veio de geração em geração e foi profetizado. E eles não escutaram e não vão escutar. Agora, vamos voltar rapidamente lá em Êxodo. Êxodo. Para os irmãos entenderem que Sardes são seres celestiais. Mas o erro não é de agora, é lá de trás. Porque para acontecer na terra é porque aconteceu lá em cima. Eclesiastes 1:9, a gente sabe muito bem disso. Não existe nada novo debaixo do sol. E a gente sabe quem que é o sol. É Yahshua. Então significa que não existe nada novo debaixo do sol. Debaixo de Yahshua tem nada novo. Nada. Êxodo 28. Espera aí, irmãos. Deixa eu pegar aqui. Êxodo 28, não, 29. 29, versículo 4. O título aqui, o autor colocou assim, ó, purificação, investidura e unção. 3 coisas. Purificação é o primeiro processo. Investidura e o quê? Unção. Por que primeira purificação? Sem santidade? Não pode. Investidura. Foi colocado no carro. Investiu ele ali. Unção. Deu poder. Deu poder. Ok? Farás Arão e seus filhos. Farás Mical e seus filhos. Traduzindo. Se aproximarem da entrada da tenda da reunião. E os lavarás com? Água. O cinto ele lavou? Não. Lá de Jeremias? Ele falou, não lava com água não. E lavarás com água. Tomarás as vestimentas e as porás a Arão a túnica, o manto, o efode e o peitoral, e o cingirás com o cinto do efode. Por-lhe-ás o turbante e sobre o turbante o sinal da santa consagração. Tomarás o óleo da unção, derramando sobre a cabeça dele, o ungirás. Aí a gente lembra daqueles salmos, que fala o quê? Do óleo que desce sobre a barba, sobre a cabeça, escorre sobre a barba de Arão, mostrando que ele foi investido como sumo sacerdote. A representação de Mical, que foi dado para ele também o óleo da unção, a investidura. Entendeu? Do mesmo modo, olha, do mesmo modo, presta atenção, farás se aproximar os filhos e os revestirás com túnicas e os cingirás com cinto e lhes porás o quê? Os barretes. O sacerdócio lhe pertencerá então por um decreto perpétuo. Assim farás a investidura de Arão e de seus filhos. Foi feito lá em cima.
de modo perpétuo. Só que alguns foram após outra investidura. Eles quiseram outros cargos, eles quiseram acessar outros lugares. Por isso, agora, tipo assim, ó, agora tem que entrar outros no lugar. Tem que entrar outros no Porque lugar. senão, vamos supor, aqueles caíram, então, aqueles caíram vão ficar cair, agora se era 144 mil, agora é só 48 mil. Aqui fala, por ser perpétuo, vai ter que entrar outro Tem que lugar mandar no para lugar. poder continuar. A continuidade do que era lá em cima tem que permanecer. Permanecer. Só que tudo que aconteceu aqui embaixo é porque aconteceu lá em cima. A história toda se repete. Então aqui foi colocado neles um cinto. Nos sacerdotes, irmãos. E no sumo sacerdote. Só que esses cintos, irmão Paulo, esses irmãos que estavam com o cinto, eles entraram dentro da fenda da rocha. Foi dado o direito para eles entrarem dentro da fenda da rocha. E esse cinto deles apodreceram. E eles perderam o direito de servir a ponto de não servir para mais nada. Essa é a representação do cinto. O cinto que é colocado na fenda da rocha é porque eles se aproximaram de Ial. Eles estavam perto, só que eles ficaram ali até por um tempo, conforme foi profetizado em Jeremias. Eles ficaram ali por um tempo. O cinto ficou lá por um tempo? Deixa lá. Por pouco tempo o teu povo herdou a sua herança. Lembra? Nós estávamos lá. Nossos irmãos estavam lá. Participamos de tudo. Só que, o que aconteceu? O cinto deles apodreceram. Não valia mais nada. Não valia mais nada. Se o cinto apodreceu, acabou a investidura da verdade sobre eles. Porque andam pela obstinação dos seus próprios corações e vão sempre após outros. Sempre foram assim, desde lá de cima. E por isso que Sardes, eles não escutam a voz do mensageiro de Filadélfia, que é a boca de Ial na terra. Por que eles não escutam? Porque lá em cima, o cinto deles apodreceram. Só que o cinto de alguns não apodreceram. Sabe por quê? Porque são dignos. Porque foram dignos lá em cima. Isso, irmão, eu fiquei muito feliz de entender o cinto. Eu não entendi essa passagem, irmão. Eu não entendi essa passagem de jeito nenhum, mas o Pai nos deu entendimento. É porque o Pai, ele colocou esses na presença, na fenda. Os irmãos lembraram muito bem a passagem de Moisés na fenda. E ele não podia olhar, não. Ial falou assim, eu vou passar de costa, não foi? Vai ser de costa, porque você não pode me ver. Na verdade foi Ial. Se olhar, morre na hora. Mas agora Ial. É. Hã? Se olhar, morre na hora. Morrer na hora. Mas o que? Eles tiveram acesso à fenda da rocha. Eles tiveram acesso a ter contato com algo maravilhoso. E mesmo tendo contato com algo maravilhoso, se esquecem. E ficaram lá até por um tempo. Só que apodrece. Porque a obstinação deles é outra. É sempre dia após outro. Sempre com pensamento em outra coisa. Sempre voltando com sua mente em outro lugar. Nunca se voltam para Ial. Sempre se perdem. Ah, houve uma coisa? Ah, eu vou ali. Ah, não, vou ali. Né? Aí, só mais um pouquinho. Vou ouvir uma musiquinha aqui. Tá? Não, vou ouvir um pouquinho aqui de que o Romildo está falando, o irmão Romildo está falando aqui, quero entender um pouco mais isso aqui. Aí sempre vou, sempre toque morto, sempre, sabe? Sempre está causando algo que desagrada ao nosso Pai. Meu irmão, não é possível alguém pode ser, se eu sinto a paz, eu não vejo. Irmão, é a condição de Pedro. Lembra de Pedro? O anjo chegou lá e falou com ele o quê? Primeira coisa que o anjo falou. Cinge suas calças. Põe o cinto aí. Só que você está nu. Você está nu. E ele estava nu aonde? Na prisão. E o que estava prendendo ele? Duas correntes. 2 guardas. 2 correntes. 2 querubins. Antimachia e Satanás. Porque está na terra.
E a representação exata também do mensageiro de Sassa também, porque Exato. sempre, Pedro sempre bate ali com Sempre. todas, até as características, né? Até as características. Alfabeto, Todos. Então, agora a gente viu. Agora, esses que estão como sumo sacerdote com os rins tingidos, eles permanecem de pé. Agora a gente volta lá em Zacarias. Zacarias, capítulo 3. Agora, essa parte aqui é a parte final, ok? Nós já fomos embora. Deixa eu só ver, antes aqui, deixa eu só ver uma passagem aqui que eu esqueci de marcar ela. Acho que eu marquei. Três. Os anciãos estavam de pé. Onde está falando aquela passagem dos anciãos? Apocalipse 12, 14. Eles estão de pé? Espera aí, irmãos. Só um minutinho, irmãos. Apocalipse 14. Irmãos. Apocalipse 14. Aqui, ó. Vamos lá em Zacarias. Abre o Apocalipse 14 e deixa aberto. Nós vamos ler as duas passagens ao mesmo tempo. Zacarias 14. Zacarias 14. Apocalipse 14 e Zacarias 3. Não tô ligado. 14. Deixa o Apocalipse 14 aberto. Vamos lá em Zacarias 3. Zacarias 3. Vamos ler Zacarias 3. Versículo 5. Diz assim. 3, 5. E ele retomou. Seja colocado sobre sua cabeça tiara limpa. Eles lhe colocaram sobre a cabeça uma tiara limpa e os revestiram de vestes. Revestiram quem? Yahushalom. Tá? Porque você viu aqui que ele está falando de Josué como sacerdote, mas agora ele está falando no plural. Eles lhe colocaram na cabeça uma tiara limpa e os revestiram de vestes. O anjo de alma mantinha-se de pé. De pé. Então o anjo de Al fez a Josué esta declaração. Assim disse Ial dos exércitos: se andarem pelos meus caminhos e guardares os meus preceitos, então tu, o quê? Governarás a minha casa e administrarás os meus pátios. E eu te darei acesso entre os que estão aqui de pé. Tem gente de pé ali com ele. Já aconteceu o arrebatamento. Quem são esses que estão de pé ali com ele? Vamos ver? Apocalipse 14. Aqui em James ele ainda diz juiz. Será juiz na minha casa. Aí será juiz, tá vendo? Porque os 144 mil vão julgar as 12 tribos. Os anciãos vão estar julgando as tribos. E, irmãos, os anciãos, os 144 mil vão estar julgando quem? A terra, irmão.
ações que mantinha de pé com os que estão de Sim. pé. Lembra-se daquele primeiro ancião que Aí- tomou lugar Aí tem uma no, passagem também lá em no Coríntios, assento? uma passagem em Coríntios que fala assim, aqueles que imaginam estar de pé, esforçam para que... Como é que passagem é? Não, mas essa aí passagem não li, cara. Eu sei qual que você fala, mas não dá a referência aqui direta, não. Não dá É. não, é porque eu lembrei logo. Entendi. Mas aqui, ó, Apocalipse 14. Versículo. Qual versículo? 3. Versículo 3. Cantava um cântico novo diante do trono, dos 4 viventes e dos anciãos. Esses aí que estão de pé. Ali, diante do trono de Yahweh. E cantava um cântico novo. Então, esses vestes... Já é lá. Já, lá. Aí, por isso que ele fala assim, ó, vocês que vão vencer na era de Laodiceia, porque agora eu vou colocar vocês com as vestes, vocês estão com veste suja. Aí eles venceram. Mas agora depois vai ter esses que vão ficar com as vestes sujas, vão ficar na grande tribulação. E eles vão ser purificados, eles vão ser limpos. Eles vão ser limpos. Por isso que fala assim, ó, comprai, a profecia de Jeremias, comprai o cinto. Laodiceia fala assim, ó, vem, compre de mim ouro refinado e vestes brancas, compre de mim. Os 3 sonhos, que são os 3 anos. Calma aí. Não avança não, calma aí. Mas calma aí. 3 sonhos de Pedro. Hã? Não, calma aí, senão confunde tudo. Então, eu já estou fazendo. Então, esses aqui, que é a irmã Liramã? É a pergunta ao cachorro. Aí, esses aqui que são os de pé. Só que agora em Zacarias, mostrando que no final, se vocês guardarem os meus mandamentos, conforme foi para Sardes, que deveriam guardar e não guardam, e por isso vão passar, vão cair na era de Laodiceia, o que está acontecendo? Se vocês agora comprar de mim as vestes limpas, as riquezas que são a verdade, de fato, vocês vão estar juntamente com esses aqui que estão comigo de pé. E vocês vão governar os meus pátios. Porque o palácio está sendo governado pelos 144 mil. Tudo está sendo governado pelos filhos de Alxa. Só que aquela multidão que é vista em Apocalipse capítulo 7, esses também vão governar aqui na terra, vão ser os chefes, aqueles que foram mais apropriados para a condição, porque na grande tribulação vão ser provados e vão ser vencedores. Esses vencedores tomarão. Então, em Zacarias 3, a gente vê duas condições: a condição daqueles que têm vestes sujas e são tiradas vestes sujas e colocadas vestes limpas, a condição de Sardes vencedora hoje, que são arrebatados com Filadélfia, e aqueles que, se guardarem os mandamentos, atentando para todos os detalhes, eles vão estar com todos aqueles que estão de pé junto com o ancião. E vi aqueles que estavam diante do trono, os 144 mil diante dos anciãos, dos 4 seres viventes e de quem? Do Cordeiro e de Al. Eles estavam todos ali e eles cantavam um cântico novo, que somente eles podiam aprender. Quem podia aprender? Os 144 mil. Pronto. Essa mensagem, moça, fica clara agora? Mas na hora que você leu o versículo 3, mas no versículo 1 tinha uma visão. Eis que o cordeiro estava de pé sobre o monte Sião. Eis que o cordeiro estava de pé. É essa parte, porque no 3 não fala que estava de pé, né? Mas é porque o grupo todo, né? O grupo todo, né? O grupo todo. E você vai estar de pé junto com esses aqui que estão comigo de pé. De pé, exatamente. Entendeu? São todos. São todos. Apocalipse E 14. quando fala o cordeiro, ele está falando um corpo.
Total. Tremendo, irmãos. A colocação, o entendimento do cinto, a fenda. Isso tudo é para a gente ver como que Yahshua tem cuidado de nós desde quando a gente nos conhecemos, foi cada um chegando, e as estrelinhas conforme estão chegando, mesmo não estando aqui no nosso meio, estando espalhados, irmãos, estão trazendo o quê? Uma claridade. Irmãos estão trazendo entendimento de... Sabe? Mesmo estando longe. Por quê? A palavra, irmão, ela está sendo clara para aqueles que são esclarecidos. Entendeu? Então... E as escrituras, elas se voltam totalmente para nós, né? Para a nossa era, fala de nós. O que contém aqui é a nossa história de uma forma mais não tão fácil, não ler assim que você vai entender, tem que decifrar, né? Por isso que a glória de Yahweh é ocultar uma coisa, a glória de vocês é desvendadas, né? E agora aqui, exatamente, irmão. E agora aqui, só para a gente finalizar, eu esqueci de falar essa parte. Gênesis 15 e 18. Sempre Gênesis, né, irmão? Vou faltar, vou mostrar não. Gênesis é de lei. Gênesis é de lei. Marca é de lei. Eu já tinha marcado aqui, só que eu esqueci de ler ela, irmãos. Que eu preciso trazer um entendimento. Você viu que ele foi colocado o cinto na fenda, mas tem um interessante ali. Falou para ele ir lá para o rio Eufrates. Por que para o rio Eufrates? Vamos ver agora isso aqui. Vamos ver isso aqui agora. Gênesis 15. Gênesis 15, versículo 18. Diz assim, pegar o 17. Quando o sol se pôs e estenderam-se as trevas, eis que uma fogueira fumegante e uma tocha de fogo passaram entre os animais divididos, porque tinha sido feito um sacrifício aqui, tá? Abrão tinha partido os animais e colocaram um de frente para o outro, então ali era um sacrifício. Aí o versículo fala, quando o sol se pôs, estenderam-se trevas, e eis que uma fogueira fumegante e uma tocha de fogo passaram entre os animais divididos. Naquele dia, Iau estabeleceu uma aliança com Abrão, nestes termos, a tua posteridade darei esta terra, do rio do Egito, até o grande rio, o rio Eufrates. Por que da terra do Egito? Porque está falando terra. E por que até o grande rio Eufrates? Porque um dos rios que sai do Éden, na parte celestial, é o rio Eufrates. Então, ele está dando herança para as descendências de Abrão, o Egito, terra, até o grande rio Eufrates celestial, que é os 4 braços que saem do Éden. São 4 rios. O rio, um é o Tigre. Vamos lá, Gênesis. Gênesis, é claro. Gênesis 2. Ó, o primeiro chama-se Gênesis 2:11. O primeiro se chama Fison, né? Aí, versículo 13. O segundo chama-se Geon. O terceiro chama-se Tigre. O quarto chama Eufrates. E, só que tem o seguinte, ó. Versículo 8. Iau plantou um jardim em Éden, no Oriente, e aí colocou um homem que modelara. Iau fez crescer no solo toda espécie de árvore formosa de ver e boas de comer, e as árvores, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento de quê? Do bem e do mal. Um rio de Éden para regar o jardim. Um rio. E de lá se dividia, formando 4 braços. Viu? E tem outro segredo aqui, não vou entrar nisso agora não. 4 braços. Mas aqui o rio Eufrates. Por quê? No Éden tem esses rios. O Éden é a parte celestial. E quando ele fala para a promessa a Abraão que a herança vai dar essa terra do Egito até o grande rio Eufrates, é porque é uma promessa celestial na terra e no céu, significando esses que foram para a fenda e foram encontrados estragados sem nada para servir, eles tendo essa segunda chance agora na grande tribulação, eles podem ter
direito a acessar a parte celestial também, e também a herança na terra, sendo governantes nos palácios, na terra e tudo mais. São segredos, irmãos, que a gente só consegue captar pelo Espírito. Entendeu? Por isso que fala do Rio Eufrates, aí você vai fazendo os links, é tremendo. Tá bom, irmãos? Maravilhoso? Grato a Yahshua. Hã? O final. Esses que são vencedores, né? De onde? Vencedores de quem? Da grande tribulação. Laodiceia. Esses é uma promessa. Por quê? Quando fala que os 144.000 vai julgar as 12 tribos de Israel, nós vamos julgar. Só que está falando as 12 tribos de Israel porque está falando literalmente Israel. Literalmente. As tribos espalhadas aqui que não participam do arrebatamento. São filhos de Adão. Ok? Esses vencedores vão também receber as vestes limpas, que é a grande multidão que Yohana mostra, que o anjo mostra para Yohana, fala em Apocalipse capítulo 7, fala assim, e esses aí, quem são? De onde vieram? Aí Yohana fala, mestre, tu sabes, esses são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Porque guardaram os mandamentos e estatutos, guardaram. Por conta disso eles venceram. Foram mortos na condição de Esmina, que é a segunda parte da primícia. Primícia dos mortos é Yahshua. Laodiceia é a segunda parte da primícia dos mortos. Você está entendendo? Laodiceia é a parte final dos mortos, né? Que são filhos de Adão, ok? Esses herdando a herança que foi prometida a Abraão, terreno. Por isso que nem é Abraão, é Abrão. A promessa ali é Abrão. Abrão, porque ainda ele não tinha recebido a promessa de pai de multidões. Porque é Abrão. Tanto é que ali fala de Sarai, que ainda o nome dela era Sarai. Não era Sara, era Sarai. O nome dela também foi mudado para Sara. Você entendeu? Então, ou seja, é tremendo, irmãos. Você entendeu, irmão? Então, a condição da promessa Abrão terreno. Porque é a descendência dele terrena, que vai herdar o Egito, a terra do Egito, terra, até o grande rio Eufrates, celestial. Os dois lugares. Entendeu? Eles vão poder caminhar, acessar. Porque a gente lembra no mapa que eles vão ter corpo glorificado. Né? Eles são a representação de prata? Não. Eles são o quê? Bronze. São bronze. Mas terão o quê? Corpos glorificados. Entendeu? Por quê, irmãos? É muita coisa. A gente vai lembrando lá do passado. Tudo que o Pai nos deu é tremendo demais, né? Maravilhoso. Mas isso é bom que recapitulou algumas coisas, né? Que muitos irmãos chegam e não ouvem os áudios anteriores. É bom que agora dá curiosidade de voltar no mapa. Né? Então tá, meus irmãos. Mais alguma dúvida, irmãos? Você entendeu, irmão? Não, né? Você saiu, né? Eu saí para fazer o mas eu pedi para esperar um pouquinho só para pegar a parte de pré. Mas aí eu te explico depois. E também tem um áudio também. No finalzinho não consegue ouvir. Os irmãos de fora dão uma lição na gente. De quê? Eles querem vir. Eles desejam vir. Vir aonde você fala? Aqui, pra cá. Vir pra cá, porque eles acham que é um privilégio, um grande privilégio. Não, eu acho não. É um grande privilégio. É um grande privilégio. Nós não estamos aproveitando, né? Nós que estamos aqui. Mas nós estamos. Igualzinho. Eu estou falando no sentido geral. Mas nós não incluímos no geral, não. Porque a gente tá aqui, ué. Eu sei. Pessoas que têm a oportunidade as pessoas têm a oportunidade de estar e não querem estar. Não querem estar. Mas eu falo para os irmãos assim, ó. Igualzinho. Eu creio que, né? Yahshua, ele vai levantar mais casas para a gente voltar até 7 dias na semana. Hã? Pela fé, né, irmão? Nós vamos voltar até os 7 dias na semana. Então, ou seja, irmãos,
tem nada melhor do que estar reunido com os irmãos. Sabe? Tem nada melhor. E eu falo para os irmãos assim, eu não troco, irmãos. Eu não troco. Eu não troco a reunião de estar com os irmãos. Não troco. Às vezes aperta um pouquinho, às vezes realmente não dá porque é trabalho, né? Tem que pagar com suas contas. Mas, irmão, a oportunidade que você tem se você vier para ficar em casa assistindo televisão? Não. Ah, tô lá em casa assistindo televisão. Aí tem reunião na segunda. Ah, tô lá em casa assistindo televisão. Não vou não porque tô assistindo televisão. Poxa, Então, tá perdendo uma grande oportunidade. Ah, tem a reunião na terça. Ah, não vou não porque, nossa, segunda-feira eu tô tão baqueado, levantar amanhã cedo. Aí vou não na quarta não. Ah, porque vou na quarta não, porque... Aí é complicado. Então eu falo para os irmãos assim, tem que desligar um pouco das coisas dessa terra. Porque se eu estiver trabalhando, exercendo alguma coisa, é diferente. São compromissos, né? Agora, irmãos, trocar por coisas de casa, reunião com Machia, tantos irmãos que almejam estar aqui com a gente reunido todo dia que tem reunião. É desse que eu estou falando. E outros irmãos não querem estar. Né? É desses também que eu estou falando. Exatamente. A palavra fala assim, por que não investis o seu dinheiro naquilo que não é pão? É maná, né? Grato aialcha, grato aial. Grato aialcha, grato aial. Grato aialcha, grato aial. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. A paz de Yalcha, meus amados irmãos.